Brutalidade dentro de casa. Enterrado hoje o corpo de uma das irmãs gêmeas agredidas pelo próprio pai. A outra continua internada. Identidade falsa. Ainda não foram identificados os homens que se passavam por policiais federais para fazer assaltos em Joinville. Flagrantes no centro da capital. Câmeras das polícias militares registram traficantes agindo em Florianópolis em plena luz do dia. A polícia diz que as prisões são feitas, mas que dificilmente os criminosos permanecem na cadeia. Justiça com as próprias mãos. No Vale do Itajaí, um jovem foi espancado por engano quando voltava para casa. O estudante de direito foi confundido com um ladrão. À espera de notícias, família da modelo brasileira presa na China continua sem conseguir fazer contato com a garota. A informação que nós temos, que nos vem da embaixada lá, é de que ela está num centro de detenção de estrangeiros. No futebol, a expectativa dos times catarinenses para a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Joinville, que lidera a Série B. Boa Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Foi indiciado por homicídio o homem de 29 anos acusado de espancar as filhas gêmeas em Videira. Uma das meninas não resistiu e morreu ontem no hospital. Pelas ruas da cidade, muita revolta. Todos ficaram sensibilizados com a história das duas gêmeas espancadas pelo pai, principalmente pela notícia da morte de uma delas. Ele podia bater alguém do tamanho dele, não alguém que não consegue se defender sozinho, né? Essa pessoa não entendeu dentro do coração para fazer uma coisa dessa, não. Com a morte da menina, segundo o delegado, o pai Fabiano da Luz foi indiciado por homicídio qualificado, além de responder pela agressão causada na irmã gêmea, também de 2 meses de idade. Fabiano continua preso e já tinha histórico de violência contra a ex-mulher. Acabamos então encerrando o inquérito pelo homicídio consumado, qualificado, porque houve asfixia, que qualifica o crime, e também a crueldade. Então, com isso, ele vai, pelo menos o indiciamento nosso é pela tese do homicídio qualificado, né? Consumado, e além disso por ser também entendemos que é um crime continuado, porque também teve a tentativa de homicídio em relação a outra filha. O corpo de Brenda Rafaela da Luz foi em traumatismo craniano e morreu ontem no hospital. Inconformados, os avós maternos acompanharam o sepultamento. Segundo os familiares, a mãe não veio ao velório porque está cuidando da outra filha que está internada em Curitibanos. Ela teve a perna quebrada, mas está fora de perigo. Espero que ele pague pelo que ele fez. Seja aqui na terra, seja lá em cima, mas que ele pague. Um jovem foi espancado no Vale do Itajaí após ser confundido com um ladrão. 3 homens agrediram um estudante de direito com tacos de sinuca na madrugada de quarta-feira em Blumenau. A polícia investiga o caso. John Paulo Mafra, de 31 anos, voltava da casa de uma amiga após a faculdade quando foi agredido. 3 homens desceram de um carro e o espancaram. O estudante de direito foi confundido com um ladrão que, segundo os agressores, tinha roubado uma casa no bairro poucos minutos antes. A vítima, que foi atacada com tacos de sinuca, teve escoriações no braço, machucou a nuca, a boca e perdeu 4 dentes. A polícia foi chamada. 2 agressores conseguiram fugir. O homem que foi detido alegou estar sozinho e disse que viu o estudante caído depois de pular o muro de uma casa. Após assinar um termo circunstanciado, ele foi liberado. O laudo do Instituto Médico Legal deve dar continuidade ao inquérito policial. E a polícia ainda não identificou os criminosos que se passaram por policiais federais em Joinville. Um carro com adesivo da Polícia Federal foi apreendido. A farsa foi descoberta enquanto eles tentavam entrar em um shopping da cidade. O alvo dos falsos agentes federais era a joalheria desse shopping que fica na zona norte de Joinville. Os 3 chegaram em um carro com adesivo da Polícia Federal antes do horário de atendimento das lojas. Desconfiados, os seguranças impediram a entrada e acionaram a polícia, mas os falsários perceberam e fugiram antes da chegada das viaturas. Inventaram uma história de que queriam fazer uma intimação, para uma funcionária da joalheria lá situada dentro do shopping,
e se identificaram como sendo policiais federais. Não mostraram carteira funcional, nada, só estavam com o papel na mão, estavam bem trajados, com um terno, dizendo que eram policiais federais e que queriam fazer aquela intimação. Na fuga, os falsos agentes federais quase destruíram o carro que foi abandonado próximo ao shopping. Eles espalharam combustível no interior do veículo e tentaram atear fogo com uma xepa de cigarro. Nas portas laterais, é possível perceber bolhas no adesivo com o nome da Polícia Federal. As cores do carro e da plotagem são as mesmas de uma viatura, mas a diferença é visível se comparada com um carro oficial, que apresenta o giroflex e o brasão. A placa do automóvel também foi alterada. O veículo havia sido tomado de assalto no começo da semana em Joinville, o que reforça a suspeita que os falsos policiais federais eram da cidade. A placa, eles adulteraram 2 algarismos, né? Do J ali, passaram a fazer uma letra U, e do 3 o 8, uma modificação bastante grosseira até, pintada. O veículo está apreendido. Se forem identificados, os suspeitos podem cumprir pena de 2 a 6 anos de prisão. E a seguir preso no sul do estado, o traficante que monitorava a rua com uma câmera escondida. E no centro da capital, câmeras de monitoramento da polícia flagram com frequência a venda de drogas em plena luz do dia. A Central de Vídeo Monitoramento da Polícia Militar de Santa Catarina flagra diariamente traficantes e usuários de droga em pleno centro da capital. As imagens ajudam e auxiliam nas prisões. O problema é que raramente os suspeitos ficam presos. Sexta-feira, 2h30 da tarde, na escadaria da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro de Florianópolis. Um grupo de jovens tranquilamente usa drogas enquanto consome bebida alcoólica. A central da PM percebe a ação. Daria para mandar uma viatura ali na escadaria, recebe aqueles masculinos ali ainda fazendo uso de detox? Os policiais vão ao local. Os usuários se dispersam, mas voltam assim que a PM vai embora. Minutos depois, outro grupo chega e também fuma maconha. Infelizmente, aquele ponto, né, ele tem sido alvo constante de ações policiais no sentido de tentar coibir essa prática, né, que é o consumo de drogas naquele ponto. A cena comprova o crime. Terça-feira, dia 13 de maio. As imagens flagram um homem vendendo entorpecentes em plena luz do dia, na região central de Florianópolis. Na gravação é possível ver o rapaz negociando a droga com outros 2 em um estacionamento. O homem acabou preso, mas foi solto dias depois. São mais de 100 câmeras espalhadas pelo centro de Florianópolis. Da sala de vídeo monitoramento, agentes temporários e policiais militares passam o dia flagrando ações como estas. Daqui a viatura é acionada e consegue fazer a prisão em flagrante. A imagem serve como prova, mas segundo a polícia, dificilmente alguém fica preso. Poderia até ter sido enquadrados como eventuais traficantes, mas o tratamento, né, a conclusão final desses procedimentos, com bastante frequência, esses procedimentos são arquivados. Teríamos que analisar caso por caso, caso concreto, para ver se as circunstâncias, né, do local e do caso que foi pego se configuraria tráfico, né, ou se configuraria posse para uso próprio. Em Criciúma, no sul do estado, um jovem foi preso por tráfico de drogas. Com uma câmera escondida, ele monitorava toda a movimentação em frente à residência. Jonathan Correia da Conceição Fernandes, conhecido como Nano, foi preso por tráfico de drogas. Na residência do jovem de 21 anos, foram encontrados 150 gramas de maconha, dividido em 6 porções, além de dinheiro. A Polícia Civil já investigava Nano há cerca de 2 meses e depois de cumprir mandado de busca e apreensão, conseguiu prender o jovem em flagrante. O curioso era o sistema de vigilância que o rapaz mantinha. Em meio às árvores do quintal, o traficante camuflou uma câmera e de dentro de casa podia acompanhar toda a movimentação do lado de fora. Jonathan já foi encaminhado ao Presídio Regional de Criciúma. O menino de 2 anos que ingeriu LSD acidentalmente recebeu alta na tarde de hoje em Joinville. A criança estava internada desde a noite de quarta-feira.
A quantidade de droga ingerida pelo menino ainda não foi confirmada, mas de acordo com a polícia, 25 pontos de LSD sumiram. A droga pertencia ao tio da criança, que estava cuidando dela enquanto a mãe trabalhava. O menino sofreu convulsões e alucinações em função da droga. O tio pode ser autuado por negligência, abandono de incapaz e posse de droga. Vandalismo nas ruas. Mais de 20 ônibus do transporte coletivo de Florianópolis foram apedrejados no início da manhã de hoje. Os ônibus de 6 empresas que fazem o transporte público urbano na Grande Florianópolis foram apedrejados logo após saírem das garagens, antes das 6 horas da manhã. Eles seguiam para as primeiras paradas onde pegariam os passageiros. A empresa Biguaçu, que faz linhas intermunicipais, foi a mais prejudicada, com 11 veículos atingidos. Jotur, Transol, Estrela e Canasvieiras também foram atacadas, totalizando 24 ônibus apedrejados. Motoristas e cobradores que estavam nos veículos afirmam que as ações foram muito rápidas. Aconteceu às 6 horas da manhã na Via Expressa. O carro passou no lado e ele era pedrada. A gente estava indo para o bairro pegar os passageiros e quando a gente estava seguindo em viagem, tiraram uma pedra na gente. Até a gente achou que era um tiro, né? Assustamos. Aí paramos o carro e ligamos para a empresa. Os ônibus que foram atingidos nas janelas superiores continuaram rodando no horário de pico para atender a alta demanda de passageiros. Já os que foram atingidos nas janelas inferiores, como é o caso desse aqui, pararam na hora para voltar às garagens e consertar o estrago. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Florianópolis, houve pequenos atrasos em algumas linhas. Ainda segundo o sindicato, não há informação de motoristas ou cobradores feridos. Não fazemos ideia quem pode ser, mas com certeza é um ato orquestrado, não é isolado e não vejo que tenha a ação direta da população. Apesar disso, o susto foi grande e para quem precisou pegar ônibus ou trabalhar em um deles durante a manhã, ficou o receio de novos atos de vandalismo. Como você se fica, né? Porque de repente pode chegar aí e ganhar uma pedrada assim, mais nem menos, sem esperar, né? Não espera uma pedrada que venha direto no ônibus. Com certeza fica receio, né? Segurança é tudo, né? E se a gente utiliza o transporte, eu acho que o mínimo é tu ter segurança. A Prefeitura de Florianópolis entrou em contato com as polícias civil e militar, que vão atuar a partir de agora em parceria com a Guarda Municipal, no reforço da segurança das linhas de transporte coletivo. A equipe de inteligência da PM também apura o caso, para garantir segurança e tranquilidade à população. E depois do intervalo tem futebol. A expectativa dos times catarinenses para a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. O Joinville é o único que tem motivos para comemorar. Já o Figueirense, em busca dos primeiros pontos, enfrenta o Corinthians na inauguração do estádio que abre a Copa do Mundo. Futebol, vamos começar pela Série B. O Joinville, o único time 100%, joga fora de casa tentando se manter na liderança. Já o Avaí quer se recuperar na competição, vencendo na ressacada. Amanhã, às 4h20 da tarde, na ressacada, o Avaí recebe o Ceará, quinto colocado na tabela com 7 pontos. O Leão da Ilha é o 17º com apenas 3 e precisa reagir para não continuar na zona do rebaixamento. O técnico Pingo aposta no esquema 4-5-1, com Anderson Lopes como referência no ataque. No meio, a liderança é de Marquinhos, que reclama da falta de equilíbrio na equipe. A gente não tem uma estabilidade. Você faz um jogo muito bom ou faz um jogo muito ruim, razoável. Se você mantiver esse nível de atuações razoável, você vai estar brigando lá em cima. Como eu te falei, a gente tem que buscar isso aí rapidamente. A equipe que buscar o equilíbrio durante a competição, ele vai com certeza brigar pelo acesso e a gente está em busca disso. Já o Joinville, líder absoluto com 12 pontos, enfrenta o Atlético Goianiense no Serra Dourada às 9 horas da noite desse sábado. O time do técnico Emerson Maria quer pelo menos um empate para continuar bem na tabela, já que depois enfrenta o América Mineiro também fora de casa. A gente está procurando pensar de jogo a jogo, então vamos pegar uma equipe como o Atlético Goianiense que não começou bem, mas a competição é muito longa e a gente sabe, eu sei muito bem como é jogar contra essa equipe na casa deles, então a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar e tem que trazer pontos de lá. Pela Série A, todos de olho no jogo entre Corinthians e Figueirense. O confronto marca a inauguração do estádio que abre a Copa do Mundo, Itaquerão, e o Figueirense precisa surpreender o Timão para conseguir os primeiros pontos.
Domingo, 4 horas da tarde. Missão nada fácil para o Alvinegro de Floripa. Afinal, o time está na lanterna da competição. A diretoria, que tem sido muito pressionada pela torcida, acaba de contratar o lateral Kleber, aquele do Inter de Porto Alegre. Mas ele não vai estrear contra o Timão na 5ª rodada, viu? O Figueira para este jogo vai ter a volta de Giovanni Augusto, que deve reforçar o meio de campo. É um jeito mineirinho de ser, né? Comer ele pela beirada, quando assustar, a gente está estragando a festa de todo mundo. Esperamos colocar isso em prática no domingo e sair com o resultado. A Chapecoense, vice-lanterna, com 1 ponto, também tenta se reabilitar na elite. O jogo no mesmo horário, 4 da tarde, é contra o Atlético Paranaense na Arena. O Verdão do Oeste vem de 5 jogos sem vitória e também está sendo muito pressionado pelos torcedores. Enquanto o clube aguarda a volta do goleador Bruno Rangel, o técnico Gilmar Dalpozo faz algumas modificações para não sair de Curitiba com mais uma derrota na bagagem. Mais tarde, às 6h30, o Criciúma enfrenta o Inter de Porto Alegre, no estádio Heriberto Rios. O Tigre tem a volta do zagueiro Escudeiro e do meia Paulo Baier. Esse estava afastado por conta de uma contusão. O time está na 17ª posição com apenas 3 pontos e durante a semana toda treinou com portões fechados, o que desagradou parte da torcida. Não resolve nada, eles têm que sentir o calor da torcida desde agora até no dia do jogo. Se a torcida vaiar, vai vaiar no dia do jogo. Fica ruim pra gente, que somos torcedores, viemos aqui para acompanhar o treino. E a seguir, família da modelo brasileira presa na China continua sem contato com a garota. E ainda dificuldades no armazenamento de grãos em Santa Catarina. Para tentar diminuir os impactos negativos, cooperativas pedem apoio ao governo do estado. A Polícia Civil Gaúcha prendeu agora há pouco em Florianópolis um dos maiores assaltantes de banco do sul do país. Ele vinha sendo monitorado pelas equipes de policiais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A operação foi conduzida pela Divisão de Roubos e Antissequestro da Polícia Civil. Luciano Bischoff Comper, de 34 anos, foi levado para a Delegacia de Investigação Criminal da capital e deve voltar ainda hoje para o Rio Grande do Sul. Ele estava foragido desde março e cumpria regime semiaberto por roubo em Gravataí. Segundo o delegado que coordenou a ocorrência, o homem era especializado em arrombar e explodir cofres bancários. O assaltante foi preso em Ratones, bairro vizinho a Jurerê Tradicional, onde se escondeu durante esses mais de 2 meses. Em março, nós efetuamos uma apreensão de 13 bananas de dinamite, calhas, miguelitos, cintas de amarra de carga que eles utilizam nas explosões e esse indivíduo, depois que nós efetuamos a apreensão desse material e a prisão de um dos integrantes da quadrilha lá no Rio Grande do Sul no mês de março, ele acabou fugindo do estado e nós tivemos informações de que ele veio aqui para Santa Catarina. E a família da modelo brasileira presa na China continua sem poder fazer contato com a garota. Nossa equipe de reportagem conversou com os pais da jovem que residem em Balneário Camboriú. O casal Helena e Edson Grisa já está há 1 semana sem falar com a filha, Amanda Grisa, de 19 anos. A jovem foi presa no dia 8 de maio em Pequim, por estar com um passaporte para negócios, o que não é válido para trabalhar no país. Cerca de 40 modelos de vários países passam pela mesma situação. A informação que nós temos, que nos vem da embaixada lá, é de que ela está num centro de detenção de estrangeiros, né? Elas estão acomodadas não sei se em dormitórios, em grupos de várias meninas, e o que se tem é isso, né? A família da modelo garante que tem dificuldades para conseguir qualquer informação de Amanda. O pai dela diz que não entende o motivo de a brasileira não ter sido deportada e de continuar presa. Com a esperança de vai sair, e já está se arrastando há 8 dias, mas a colocação é essa, que tem pessoas trabalhando num sentido forte lá para tentar liberá-la o mais rápido possível. A última vez que Amanda entrou em contato com a família foi no último dia 8, através de mensagens de áudio enviadas por um aplicativo de celular.
Pai, todas nós somos tipo 40 modelos, nós estamos todos num ônibus indo, sei lá pra onde, pra cadeia, etc. Noivando com a polícia escoltando. No começo da tarde de hoje, a vice-cônsul do Brasil na China, Carmelita Policotti, enviou um e-mail à família Grisa. No texto, ela diz que a modelo ainda vai depor a polícia chinesa, mas que os pais devem permanecer confiantes, porque é provável que a situação seja resolvida muito em breve. Ela era para ficar 4 meses na China e mais 2 meses em Hong Kong. Ela agora iria para Hong Kong e por infelicidade da gente agora, aconteceu isso agora no dia 8 de maio. Os pais de Amanda contam que a jovem sempre quis ser modelo e que ela começou a atuar com 11 anos de idade. A viagem para a China, a convite de uma agência, seria a realização de um sonho e um passo a mais na carreira. O Itamaraty informou que a embaixada brasileira na China está cuidando do caso e entrou em contato com a modelo presa. Entretanto, ainda não há uma previsão para que a brasileira volte para casa. O fim de semana vai ser de temperaturas mais amenas em Santa Catarina. No sábado, chance de chuva pela manhã no oeste. No restante do estado, chove entre a tarde e a noite. A mínima deve ficar em 7 graus na Serra e a máxima em 22 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 11 e máxima de 14 graus. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, máxima de 20 graus. No oeste, mínima de 14 e máxima de 17. No domingo, pode ocorrer chuva fraca e isolada no litoral. E a deficiência na armazenagem de grãos está provocando prejuízos na economia catarinense. Para tentar diminuir os impactos negativos, a Organização das Cooperativas de Santa Catarina pediu apoio ao governo do estado. A proposta do governo do estado para os próximos 4 anos é investir 500 milhões de reais com o prazo de 15 anos para o pagamento. Com esse investimento, Santa Catarina deverá ter 1 milhão de toneladas de grãos armazenados até 2018. Mas até agora, só foram liberados cerca de 80 milhões de reais para armazenar 140 mil toneladas de grãos. Pouco mais de 10% do que o próprio governo do estado tinha planejado. Mas encontramos várias dificuldades nesse sentido. Primeiro, alguns projetos antigos que estavam já rodando e hoje não tem como encaixar nesse tipo de financiamento. E outro, a questão de licença ambiental. Nós temos alguns problemas de licença ambiental e mão de obra, que ainda existe muita dificuldade de empresas que constroem armazenagem. Atualmente, a capacidade de armazenamento de cereais é de pouco mais de 4 milhões de toneladas, para uma produção de 6,5 milhões de toneladas de grãos. Falta espaço para cerca de 40% da demanda. De acordo com a OSESC, para tentar estabilizar esta situação em Santa Catarina, são necessários a construção de 42 novos silos em 41 cidades, com um investimento de 246 milhões de reais. Se o estado conseguir construir essas novas unidades, a capacidade de armazenamento passará para 520 mil toneladas. A falta de armazéns atinge toda a cadeia produtiva, desde o produtor, que é obrigado a vender o grão em plena safra, até a agroindústria, que precisa comprar o produto pagando muito mais caro. A construção dessas novas unidades é uma alternativa para os frigoríficos. Primeiro é a disponibilidade do produto imediato, né? Uma garantia de que esse produto realmente já está guardado. Isso é uma grande coisa. A qualidade desse milho, que nós podemos trabalhar em cima de qualidade na armazenagem, sem dúvida nenhuma dá para nós um resultado melhor zootécnico. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui em Florianópolis. Você vê imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O movimento é bastante intenso nos dois sentidos, com mais lentidão para quem se dirige à área continental de Florianópolis. Na capital faz 20 graus nesse momento. Você fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Um bom fim de semana. Até segunda.